agradeço muito, Dr. João Bosco, por o convite para esta conferência e agradeço muito os conferencistas que me apresentaram uma série de noções, de fato, de notícia que eu não conhecia e agora saio desta reunião muito mais instruído sobre o que passa no mundo e o que passa na África. Agradeço também os participantes, os conferencistas, mas também agradeço as perguntas dos participantes, porque muitas dessas perguntas eram as minhas perguntas. E agora também quero registrar que eu me sinto esmagado perante dois gigantes que estão aqui na conferência, que seria a Fundação Getúlio Vargas e o Senai. Então, eu estou esmagado, porque nós é uma empresa relativamente pequena, mesmo que atua há muitos anos no Brasil e há muitíssimos anos na África. Então, começamos. Eu sou sócio e, às vezes, dirigente de uma série de empresas que atuam no campo de energia hidroelétrica, termoelétrica, eólica e solar, bem como da preservação do ambiente com estudos e pesquisas em diversas áreas, mas principalmente na limpeza urbana. Tópico que dizia a limpeza pública é um tópico relevante em todos os países, mas relevantíssimo pela atual carência na maioria dos países africanos. Muito bem. Posto isso, apresento a experiência do grupo atuando há décadas nestas áreas, inclusive com a elaboração de programa de saneamento ambiental em uma grande cidade, financiada pelo Banco Mundial, e com o gerenciamento deste mesmo programa por 8 anos. A limpeza pública da qual vamos discutir a seguir se refere à remoção das ruas e dos domicílios dos resíduos gerados pelas atividades humanas. A maior parte destes resíduos é banal, isto é, não é nem tóxico nem perigoso, e pode ter destino final relativamente simples. Existem, porém, resíduos de outro tipo, por exemplo, o resíduo do serviço de saúde, hospitais, clínicas, etc. Os resíduos industriais, o resíduo da indústria civil, os resíduos dos agronegócios, que também tem resíduos. E outros ainda, cada qual requerendo um tratamento de disposição final diverso e específico. Um aspecto importante a relevar é que o estilo de vida contemporâneo é o grande gerador de resíduos, constatando-se ainda que quanto maior a renda por capita da população, mais aumenta a geração de resíduos de todo tipo e espécie. Existe uma relação direta entre renda e geração de resíduos que as campanhas de reduza, reuse e recicle não afetam em absoluto. Aumentar a renda e a qualificação da vida das populações é o objetivo dos governantes, e este devem considerar também o correspondente aumento dos resíduos e a concomitante necessidade de orçar recursos para a limpeza pública. É evidente que não existe almoço grátis. Esta frase se aplica também a este caso. É necessário almoçar e é de obrigação pagar a conta. Isto é, se eu tenho desenvolvimento, aumento da renda, tenho que pagar a conta. E qual é a conta? É os recursos necessários para a remoção dos resíduos. Outra consideração importante é da legitimidade do aumento de renda e qualidade da vida das populações. Falando principalmente da África, é legítimo operar para conseguir mais renda, mais emprego, mais energia, mais alimentos, mais saúde, etc. E tudo isto, naturalmente, gera mais resíduos. Nos planos e programas governamentais, enfim, para o incremento da renda e a qualidade de vida, deve-se considerar também o incremento da limpeza urbana, por sinal, componente da própria qualidade de vida. A limpeza urbana na cidade se articula praticamente nestas vertentes: varrição de ruas e espaço público, coleta de resíduos, transporte destes até o destino final, tratamento adequado no destino final.
O destino final é o elemento estruturante da limpeza pública. Não existindo, não existe limpeza pública. Portanto, é o destino final apropriado que deve ser considerado como ponto fulcral da limpeza pública. Examinamos, então, mais de perto o estado da arte do destino final do resíduo desde 10.000 anos atrás até hoje, mas não vamos ano por ano, através de 4 tabelas exemplificativas. Colocamos nesta tabela, que talvez valha a pena apresentar a primeira. Dá para apresentar a primeira tabela? Quem é o operador aí? Opa, quero grande. Então, vou apresentar 4 tabelas deste tipo. Todas as 4 tabelas terão as mesmas setas azuis na mesma posição sempre. Ou varia todo o conjunto, mas as setas são sempre estas. Qual é a finalidade dessas letras? Agora funciona. Agora funciona isto? Será que funciona este? Não funciona. Muito bem. As 3... Pode voltar à primeira. As 3 setas embaixo, azuis, são a tecnologia que chamam de primária. E as outras 3 lá em cima chamamos de tecnologia evoluída. Isto não representa todo o universo da tecnologia disponíveis, mas são exemplos para poder ver a evolução desta tecnologia no contexto econômicos e outros contextos que vamos ver em cada tabela. Então, vamos ver aqui, na primeira tabela, o contexto no qual analisamos seria da conveniência ambiental da tecnologia de destino final. Então, vimos que as 3 primordiais estão com aquela curva vermelha, que dizem que eles têm baixa conveniência. Evidentemente que baixa conveniência ambiental. O aterro controlado, que é a segunda seta, joga-se lixo e não tem no baldio, é fim do papo. Então, absolutamente não tem nenhuma conveniência ambiental. O aterro sanitário, ao contrário, já é uma seta mais expressiva, mais alta, porque já tem uma preocupação para preservar o ambiente. E vamos ver a primeiríssima, que seria a descarga concentrada, que seriam os lixões, que hoje em dia são um problema no Brasil e na África. Mas, nos primórdios da humanidade, 10.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, não é problema nenhum, porque a população era pequena e o resíduo era somente orgânico, cerâmica e os ossos dos animais que a gente comia. Muito bem. Tecnologias novas, que seriam as 3 setas azuis mais no alto. A primeira seria de compostagem intensiva, isto é, tudo que se recebe, que se recolhe, tudo que é orgânico, então, vai ser tratado como uma compostagem intensiva que gera fertilizantes e outros compostos. E a segunda seta é a usina de termorrecuperação, ou como muita gente chama de incineração. E a terceira e última é o tratamento com plasma. O tratamento com plasma, de longe, é o melhor sistema que existe, porque transforma todos os elementos que tem nos resíduos e nos seus compostos originários. Isto é, todas as moléculas se transformam em átomo. Então, não existem mais emissões, não existe efluente, não precisa fazer nenhum tratamento. Somente que esta tecnologia, que já circula há 30 anos por aí, eu acho que não será disponível em escala planetária por mais 10 ou talvez mais 20 anos. Mas é um futuro, pode resolver muitos dos problemas que estão afligindo. Muito bem. Vamos ver agora outro quadro, que seria da recuperação econômica dos resíduos. Podemos ver que nas 3 primeiras tecnologias, chamamos de tecnologia primária, tem perda total dos resíduos. Os resíduos não são recuperados, tem a perda total. O aterro sanitário é o primeiro sistema que começa a dar alguma recuperação. No aterro sanitário, eu posso reciclar alguns resíduos antes de colocar no aterro,
E no aterro, a produção do biogás me dá alguma energia. Mas, vou dizer, não é uma recuperação integral de toda esta parte. Nas 3 outras tecnologias que apresentamos, que seria a compostagem intensiva, a termovalorização e o plasma, nós temos uma recuperação quase que total de todos os elementos. É por isso que são chamadas de volutas. Na tecnologia do plasma, nós vemos que tem uma grande quantidade de energia gerada, mas vimos também que tem um consumo bastante grande de energia. De qualquer maneira, a tecnologia não é ainda dominada. É tecnologia de ponta, mas não é tecnologia dominada. Então, fica claro que o aterro sanitário ainda faz parte da tecnologia primária, não é a tecnologia de ponta. Outro quadro. Este quadro apresenta estas tecnologias, como sempre, nos aspectos do custo do serviço e benefício econômico. O custo do serviço seria a parte em vermelho, que diz que o custo do serviço, evidentemente, parte de um zero teórico, que não tem custo, e está subindo até o aterro sanitário. Depois, vimos nesta curva, estamos vendo que o custo do serviço de tecnologia mais evoluta não é muito maior do aterro sanitário. Então, fica evidente que, pelos benefícios econômicos que podemos confrontar com a linha azul, vale muito a pena de utilizar as evolutas em relação às primárias. Evidentemente, se não fosse assim, não chamaria de evolutas. Muito bem, o último quadro, seria o risco ambiental e risco tecnológico. Evidentemente que, no passado, o risco ambiental das tecnologias primárias não existia. Que risco tem? Não tem nada, não tem risco. Começa a ter risco com o aterro sanitário, porque para fazer o aterro sanitário, eu tenho que me preocupar de não contaminar o solo, de não contaminar os recursos hídricos e outras coisas que tais. Ao contrário, quando chego na compostagem, em outra tecnologia evoluta, o risco, em geral, diminui. Por que diminui? Por uma coisa muito simples. Quando eu faço o aterro sanitário, eu estou contando com a ação do tempo, de dezenas, centenas, milhares de anos, para a decomposição de todos os elementos. Ao contrário, no sistema evoluto, que são todos sistemas industriais, este processo, que na natureza demora centenas de anos, eu resolvo em horas, ou no plasma, em minutos. Muito bem, então estamos vendo que o risco, porém, no caso do plasma, vocês viram que esta curva em vermelho aumenta muito. Por quê? Porque o plasma ainda não é tecnologia dominada. Existem instalações no mundo, existem laboratórios que fazem isto em escala piloto, existem tecnologia de várias empresas que tentam vender esta tecnologia, mas se não está distribuído ainda no mundo em escala, como eu disse, planetária, não é ainda tecnologia dominada. É tecnologia de ponta, mas não dominada e não acessível a todos. Visto isso, este quadro genérico, que dá uma ideia geral de tudo quanto se pode fazer ou se pode não fazer no aterro, na limpeza pública, vem a dúvida: o que se pode fazer? O que pode fazer, principalmente o país africano? E vale aqui para o Brasil. No Brasil tem uma lei que obriga a ter aterro sanitário, mas não está, é uma lei que não pegou ainda, porque ainda faltam centenas, milhares de municípios brasileiros sem o aterro sanitário. Mas vamos ver como se pode enfrentar este problema. Mas este problema que estou falando agora é específico com a África. No Brasil tem toda uma estrutura legal já definida, que pode ser boa, pode ser menos boa, mas já definida. Na África, em muitos países, tem alguma legislação, mas não em todos. Então, aqui dá-se sugestões
de como pode se enfrentar na África o problema do resíduo, da limpeza pública. A primeira coisa a fazer é ter um arranjo institucional coerente, sem o qual não adianta começar a fazer limpeza pública. Não adianta colocar caminhões na rua para recolher o lixo, não serve para nada. O importante é fazer, primeiro passo, arranjo institucional. O que é isso? Primeiro tem que se definir os atores que vão intervir nesta operação. E a primeira coisa é definir o papel do poder concedente e regulador. Quem é o poder concedente e regulador? É o poder público na sua instância nacional, fazendo leis, e local, fazendo operação, que detém o poder, este poder concedente, de traçar política, definir metas e providenciar recursos, sem os quais nada se faz. O segundo bloco, bloco B, não sei se aparece aí, não. Sim, aparece. O segundo bloco é a concessionária geral da limpeza pública. Esta empresa pública, que pode ser uma empresa pública, privada ou mista, que recebe do poder concedente a responsabilidade pela implantação das políticas e das metas determinadas pelo próprio poder concedente, tornando-se assim a concessionária geral, utilizando cuidadosamente os recursos postos à sua disposição. Então, seria o braço operador da vontade do poder concedente e poder público. Esta concessionária, então, deve dispor de capacidades técnicas para planejar os serviços com recursos financeiros disponíveis, contratar serviços junto à empresa pública e privada, fiscalizar o serviço, monitorar os benefícios da limpeza pública. É claro, vamos ver se que benefício está dando esta empresa pública. O terceiro bloco seria executar o serviço determinado e especificado tecnicamente pela concessionária geral, através de contratos firmados entre as partes. O elemento fundamental é ter contrato que define as obrigações de ambas as partes. O segundo aspecto importante, além do quadro institucional coerente, é o quadro técnico. Portanto, porque, apesar da limpeza pública parecer algo fácil, o que é varrer, coletar e transportar resíduos, é matéria complexa pelas seguintes razões. Vamos ver se estão aí. Pode passar à frente. Exato. É matéria complexa por várias razões. A primeira é a magnitude do problema. A geração por capita de resíduo vai do mínimo de 300 gramas ao máximo de registrado, evidentemente, de 2,5 kg. Obrigado. Considerando 1 quilo por dia, uma cidade de 1 milhão de habitantes gera 1.000 toneladas dia de resíduos que devem ser coletados, transportados e dispostos. Então, esta é a magnitude do problema. O segundo aspecto é a heterogeneidade dos resíduos. Mesmo considerando que a grande maioria dos resíduos são de origem doméstica binária, isto é, orgânico e inorgânico leve, existe uma série de resíduos que devem ser tratados em sua especificidade com tecnologia apropriada. Cita-se os resíduos perigosos do serviço de saúde, o resíduo de construção civil, os resíduos radioativos, os resíduos agroindustriais, os resíduos industriais, o resíduo perigoso de qualquer tipo, o resíduo diverso de impacto, tipo pneu, sucata metálica, solo contaminado, produtos alimentares condenados. O terceiro bloco da quadro técnico necessário seria a necessidade de estar a par da tecnologia, sendo necessário diferenciar tecnologia de ponta, de fácil apelo promocional, das tecnologias correntes e apropriada a cada situação real. Atenção, agora, a coisa mais importante vem agora. Equacionamento entre as necessidades sempre de vulto e os recursos sempre escassos. Deve-se, portanto, otimizar o emprego destes últimos,
infelizmente, pautar as melhorias de limpeza urbana em etapas temporais, dependendo dos recursos disponíveis. Depois, tem a gestão destes vultosos contratos, depois tem a fiscalização da execução do serviço, e depois tem, finalmente, o monitoramento dos efeitos da limpeza pública através dos indicadores de saúde pública e outros. Em questão de monitoramento, se acompanha através a mortalidade infantil, a mortalidade geral, aumento da expectativa de vida. E pode-se constatar, como se constatou em vários países, no Brasil e também na África, que mais se investe nos básicos, que seriam água, esgoto e, terceiro, a limpeza pública, e mais aumenta a expectativa de vida, portanto, a presença laboral em produzir algo no país. Então, eu acho que deixo as considerações finais para o próximo evento, e só digo que nós estamos fazendo todos esses serviços na África, já estamos fazendo e queremos fazer. E terminando, para responder a uma pergunta que foi feita outro dia, e ontem, por que vocês não falam também dos países não de língua portuguesa? A pergunta foi feita. Nós estamos entrando em outros países de língua não portuguesa, em vários, 4, 5, 6, e encontramos, em algumas facilidades, em algum país encontramos bastante facilidades, e quero citar a Tanzânia entre eles, e em outros encontramos dificuldades imensas. Eu não sei como é que a Fundação Getúlio Vargas e a SESI conseguiram entrar. Nós não conseguimos até hoje. Muito obrigado.